Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sextou e olha, só o que temos de decisões pela frente desse fim de semana não é brincadeira. As semifinais do Campeonato Mineiro amanhã. Na outra semifinal, América e Atlético no domingo, o Galo construiu uma situação confortável, né? Pode perder por até um gol, que vai também a grande decisão. Vamos pra cidade do Galo com a Maria Cláudia Bonucci, porque ontem havia possibilidade de uma punição severa no julgamento pelos gritos homofóbicos no clássico contra o Cruzeiro. E aí eu te pergunto, Bonucci, como é que ficou essa história? Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, né? O julgamento foi ontem no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais e o Atlético foi multado em R$40 mil pelos gritos homofóbicos que foram direcionados ao goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro no clássico, né? Na primeira fase do Campeonato Mineiro. Lembrando que a Procuradoria havia pedido a exclusão do Atlético do campeonato e caso esse pedido fosse indeferido, a perda do mando de campo, perda de pontos e multa que poderia chegar a R$100 mil. Então o Atlético acabou se livrando, né, de uma pena aí que poderia ser muito mais grave. O clube também foi julgado por arremesso de objetos em campo, invasão e descumprimento do regulamento. Mas em todos esses artigos, o Atlético foi absolvido por unanimidade, Maurício. Ô, Bruno, agora me conta um negócio que eu fiquei sabendo que teve um encontro do Hulk com o Zico numa festa de gala. Que história foi essa? Teve sim, viu, Maurício? Olha só, inclusive falar um pouquinho de hoje, do dia de hoje aqui, porque terminou agora há pouco o treino aqui na Cidade do Galo, penúltimo, né? Antes do jogo de domingo contra o América. O Filipão ainda tem uma atividade amanhã para definir o time. O treino de hoje terminou agora há pouco. E tem uma meia horinha mais ou menos que saiu aqui da Cidade do Galo, o Hulk. Como de costume, ele parou aqui na porta para atender os fãs, tirou autógrafo, tirou fotos, né? Deu autógrafos. Ontem ele estava nesse evento lá no Rio de Janeiro e ele se encontrou com o Zico, que é um grande ídolo do Flamengo, né? Como os dois estavam ali lado a lado, o Zico acabou ajudando o Hulk a autografar várias camisas do Flamengo. Olha só que curioso, né? Tava ali lado a lado, deu essa ajudinha. Depois o Zico explicou para o GE. Globo que as camisas eram do filho de um conhecido e o Hulk também postou foto com o Zico em uma rede social. Grande encontro, né, Maurício? Demais, eu vi só o Hulk autografando, eu não vi o Zico autografando a camisa do Flamengo. Bonucci, obrigado pelas informações. Vamos agora de Brasileirão Chamar Feminino. o Igor à distância para dar as informações do Atlético, que tem a vantagem. A vantagem. É muita vantagem? É muita vantagem. Sim, Guinho, bom dia, garoto. Opa, fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente ligado aqui no 98 Esporte. Tava ansioso esperando as notícias do Atlético, então vamos lá, né? Porque o Atlético no domingo, 7 da noite, enfrenta o América, partida no estádio Independência, o nosso cemitério do Horto. E o técnico Luiz Felipe Scolari comanda hoje, daqui a pouquinho, e amanhã pela manhã, as últimas atividades da semana em preparação para esse confronto. Ele não vai contar mesmo com o Matias Zaratio e acredito que o Atlético tenha uma briga por posição, que é no meio-campo. Você tem uma posição para 3 jogadores nessa disputa, nessa dúvida aí no meio-campo atleticano, que certamente vai ter o Batalha, certamente vai ter o Otávio, certamente vai ter o Batalha, certamente vai ter o Scarpa. Acredito que o Alisson também não perca posição, e aí nessa única dúvida estão Alan Franco, Igor Gomes e Rubens. Um dos 3 certamente inicia o confronto. A minha preferência pelo Alan Franco. Adoro um time com 2 volantão ali, fazendo um quadrado no meio campo. Mas Filipão, no último jogo contra o América, no intervalo ele colocou o Rubens no lugar do Igor Gomes. Igor Gomes também é quem vem sendo o priorizado, vem sendo titular nos jogos. Acredito que vai com o Alan Franco. Vou tentar imaginar aqui um provável Galo com Everson, Saravia, Bruno Fux, Gemerson e Arana, Batalha, Alisson Santana, Scarpa, Alan Franco, Paulinho e Hulk. Né? Então, meio campo com Batalha, Alan Franco, Alisson Santana, Scarpa, Paulinho e Hulk. Esse é o provável Galo. Os ingressos para o torcedor atleticano começam a ser vendidos hoje. Valores de R$ 160 a inteira, R$ 80 a meia entrada. O único setor aberto para o torcedor atleticano é o setor Cadeira Ismênia, o setor lá de cima do estádio Independência. O América vai disponibilizar, então, 1.900 ingressos. Ou seja, teremos mais atleticanos do que americanos, independentemente disso, no Independência no domingo, tá? Ô, CJ, o técnico Luiz Felipe Scolari já tenta imaginar aí o que ele vai fazer para a final, porque
O Atlético tem 2-0 de vantagem. Se perder por até um gol de diferença, ele ainda assim se classifica para a 18ª final consecutiva e depois o Atlético passando pelo América tem 2 semanas até o primeiro confronto da decisão do Campeonato Mineiro, já que teremos data FIFA na semana que vem, tá? O Alan Franco, falei dele há pouco, ele foi convocado para a seleção do Equador, falando na data FIFA. Ele e o Vargas são os jogadores do Atlético que estarão presentes aí nos jogos amistosos das seleções nessa data FIFA. Os dois foram convocados aí, o Alan Franco para o Equador, o Vargas, evidentemente, para a seleção chilena. E para a gente arrematar, como não poderia deixar de ser, julgamento ontem no TJD da Federação Mineira de Futebol, o Atlético foi considerado inocente das acusações nos artigos 213, foram 2 acusações, uma sobre invasão de campo e outra sobre arremesso de objetos no gramado, ou seja, o Atlético não terá nenhum tipo de punição por essas situações ocorridas no clássico contra o Cruzeiro, mas por conta aí de torcedores que gritaram bicha durante algumas cobranças de tiro de meta, o Atlético corria risco. Quem falava que corria risco está querendo enganar, né? O Atlético foi acusado, foi solicitado uma pena de exclusão do Campeonato Mineiro por parte do auditor do TJD. Mas não, viu, gente? O máximo que aconteceu é a punição que teve ontem, uma multa de R$40 mil por conta desses gritos de bicha nas cobranças de tiro de meta. Mais um julgamento para inglês ver, ou mais um pedido de punição para inglês ver, para tentar aparecer, porque a punição final a gente sabe que jamais seria aquela que foi solicitado. Beijo, CJ, abraço e até domingo, a partir das 6 horas da noite tem Galo e América direto do Estádio Independência aqui na Rede 98. Estaremos lá. Ô, Nicola, se você quiser conhecer a Arena MRV, você fala com a gente. Bom dia, Nicola. Bom dia, CJ, Grise, Tonton, cabida e grande audiência do 98 Esportes. Sexto, bora de notícias. Quero começar falando sobre o Atlético. Na próxima segunda-feira em Luque, no Paraguai, conheceremos os grupos da Libertadores de 2024. Eu queria fazer uma prévia para contar para a audiência quem que o Atlético pode ter no seu grupo. Os potes já estão definidos, no pote 1 os cabeças de chave e o Atlético não faz parte dessa relação. A boa notícia é que o Atlético não pode enfrentar times brasileiros do pote 1. Dessa maneira, o Galo se livra de confrontos contra Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Mas já dá para dizer que o Atlético terá como cabeça de chave do seu grupo ou River Plate, ou Peñarol, ou a LDU. Você, torcedor do Galo, tem preferência? Se pudesse escolher, eu preferiria que o Atlético enfrentasse o Peñarol. A LDU com altitude e o River Plate sempre com um time mais forte. Dá para dizer que o Atlético também pode ter o Botafogo no seu grupo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você não falou que brasileiros não poderiam estar? Quem vem do pote 4, ou seja, da pré-Libertadores, pode cair num grupo de um time do mesmo país. Então dessa maneira dá para imaginar um grupo com Atlético e Botafogo. Se der azar, o Atlético teria o Botafogo, time chato, time que vai ter tem condições de fazer boa campanha. Separei para vocês entenderem o que seria o grupo da morte para o Galo e o que seria um grupo tranquilo. E aí na segunda-feira a gente confere o que mais se aproximou. O grupo da morte do Atlético teria River Plate, Galo, Milionários da Colômbia, além do Botafogo. Esse para mim seria a condição mais complicada, o grupo mais difícil possível nesse sorteio. Já o grupo mais fraco teria o Peñarol como cabeça de chave, o Atlético Mineiro vindo do pote 2, o Alianza Lima do Peru vindo do pote 3, além do Caracas da Venezuela no pote 4. Esse seria a barbada com um Atlético extremamente favorito. Bora! Cláudio Rezende está chegando, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você, Cláudio. Um abraço, Cirilo, os nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesse sexto da Itatiaia. É isso mesmo, o Atlético terminando mais um treinamento, penúltimo da semana, e a gente destacava em manchete, o Felipão tirando as últimas dúvidas com relação ao time que ele vai escalar diante do América. Tem mais um clássico aí na semifinal do Campeonato Mineiro, domingo, 7 horas da noite,
na Arena Independência. Inclusive, é uma informação importante, hein? Os ingressos para a torcida do Galo serão colocados à venda a partir de 19h desta sexta-feira. É pelo link e nós temos todos os detalhes lá no site da Itatiaia, no site do Galo, tem lá o link para o torcedor. São 1.900 ingressos disponíveis para a massa atleticana e a gente sabe que essa carga vai se esgotar rapidamente. A torcida vai comparecer porque é jogo importante, vale vaga na finalíssima do campeonato estadual. Tá aí o sinal eletrônico marcando meio-dia. O Galo conseguiu, né, inverter a vantagem que era do América antes do início desta semifinal e agora no Atlético pode administrar essa vantagem. Lógico que a ideia é até ampliar, né? Faz 1-0 no jogo, complica demais a situação para o América. Vamos trazer aqui alguns trechos da entrevista exclusiva ontem do zagueiro Bruno Fux ao programa Bastidores, ao João Vitor Xavier, ao Ale Oliveira. E o primeiro trecho aqui do Bruno Fux é com relação a essa vantagem que o Atlético construiu no primeiro jogo. Como que o Galo deve fazer, né, para jogar com essa vantagem de forma inteligente no domingo. Acredito que tem que ser da mesma forma. A gente esquecer um pouco a vantagem, sabemos que temos, né? Mas não jogar com ela assim, seguir, procurar a vitória, que a gente vai querer desde o começo do jogo procurar a vitória. A gente sabe também que se fizer um gol já ajuda bastante, né? A gente cria uma vantagem aí de 3 gols, então é tentar manter a mesma forma, tentar melhorar os pontos que a gente não foi tão bem no último jogo. Obviamente teve pontos para melhorar, mas teve coisas positivas também. Como eu falei, o primeiro gol e o segundo gol também foi um gol bonito, com boas trocas de passes. Então a gente sabe o que tem que fazer e aprimorar isso aí para tentar aumentar essa vantagem. Bruno Fux fala agora quando que o Atlético, na opinião dele, vai conseguir atingir o melhor nível de futebol. Espero que no próximo jogo já. Espero que seja já o nosso melhor jogo, já no próximo jogo. Já não tem mais desculpa. Não é desculpa, né? Porque realmente é verdade, começo de temporada realmente é difícil a parte física, mas já não pode usar mais ela. Acho que todo mundo aí já tá no seu ideal, muito próximo do ideal, porque já vem jogando, já vem tendo uma boa sequência. Então, agora, como eu falei, acertar as coisas que não estão positivas e evoluir as coisas que foram positivas, e espero que o jogo já seja a nossa melhor atuação. E o Bruno Fux foi perguntado também uma possível final entre Atlético e Cruzeiro. Os dois times hoje entram na segunda partida da semifinal com vantagem. Se for esse cenário, o Galo também vai ter desvantagem, né? O Cruzeiro fez a melhor campanha. Como que ele pensa nessa história se tivermos uma final entre Atlético e Cruzeiro? Caso isso realmente aconteça, fazer o que a gente fez nesse primeiro jogo com a América, né? Eles tinham a vantagem, agora a vantagem passou a ser nossa. Então, caso realmente seja um clássico na final, a vantagem a gente sabe que vai ser do lado oposto, mas como nessa semifinal também a vantagem era do América, e nesse primeiro jogo a gente conseguiu reverter isso. Então fazer a mesma coisa e tentar com certeza a vitória. Tá aí então alguns trechos importantes da entrevista ontem ao programa Bastidores aqui na Itatiaia do zagueiro do Galo, Bruno Fux. Felipão tem todos os zagueiros disponíveis, ô Cirilo. A partir do último jogo, ele já contou também com Lemos e Igor Rabelo, que estavam lesionados, e o Bruno Fux vem tendo uma sequência no time titular do Atlético ao lado do Gemerson, que desde o ano passado, apesar de ser criticado, o Gemerson é quem mais joga no Atlético, é o jogador que não se lesiona e tem a confiança do técnico Felipão. Agora, o Bruno Fux, a gente sente que o torcedor do Galo tem um carinho especial, um jogador que a turma acredita muito, boa parte da torcida no potencial desse jogador. Se não tiver lesões, é um atleta muito importante aí nesse elenco do Atlético pro ano, hein? Sem dúvida. Quem quiser conferir a entrevista completa com o Bruno Fux, quando terminar o Rádio Esportes, vá lá ao @Itatiaia Esporte no YouTube. Tem lá a entrevista completa, quase meia hora aí de bate-papo
no programa de ontem, né, no Bastidores com o João Vitor Xavier, com a Ale Oliveira, com o Timaço da Itatiaia, a entrevista com o Bruno Fux. Léo, quando começou a temporada, eu tinha uma ideia de zaga ideal pro Atlético com Igor Rabelo e Lemos para um primeiro momento. Acho que o Lemos foi o mais regular do ano passado, o Rabelo para mim é o que tinha maior capacidade de ser titular no Atlético, com o Bruno Fux sendo o terceiro cara nisso. Assistindo aos jogos recentes do Atlético, eu tenho uma impressão que o Bruno Fux oferece à defesa do Atlético algo que os demais jogadores não têm. Os caras têm uma visão de jogo impressionante. Quando a gente vê jogo no estádio, fica muito claro, né? Tem capacidade até de ser um armador inicial do Atlético para começar as jogadas. Não sei se você tem essa impressão, Léo. Eu tenho exatamente a mesma impressão. Quem tá no YouTube tá te vendo aqui agora. Parabéns. Obrigado. Um grande comentarista, João Vitor Cirilo. Eu não quero mexer com isso, não. Ô, Cirilo. Sua profissão é muito complicada. Mas aqui, é sério. O Atlético tem 4 zagueiros. E aí, cada um tem as suas preferências. O torcedor tem, eu tenho, o Filipão tem. Mas eles têm, né, características distintas. E o zagueiro do Atlético, melhor zagueiro do Atlético com a bola nos pés é o Fux. O que tem a melhor saída de bola no Atlético é o Fux. Que muitas vezes acha passes ali entre as linhas, que muitas vezes acha um passe já ligando lá no comando de ataque, que faz bons lançamentos. O Fux tem essa qualidade. O Lemos também tem, mas eu acho que o Fux até exerce mais quando ele tá jogando. Aí vai muito do que o Filipão quer pro jogo, Cirilo. A gente muitas vezes se prende ao que a gente acha melhor na nossa ideia de jogo, então a gente fica tem que jogar esse e esse que são os melhores. Esse. Depende muito do jogo que você vai ter, do adversário que você vai encontrar e da maneira que você vai querer jogar. Se você vai ser muito pressionado no jogo, se você tem um jogo mais físico, cara, o Gemerson, que todo mundo torce o nariz, é o zagueiro do Atlético que não se machuca. Porque os outros se machucam. O Fux e o Rabelo, mais que o Lemos. O Lemos se machucou agora, né, Rezendão? Porque ano passado ele não teve problema de lesão. Sim. Mas o Fux e o Rabelo, infelizmente, estão lutando aí com lesões, né, há algum tempo no Atlético. Então, e o Gemerson permanece saudável. E o Gemerson é mais de físico, de se impor fisicamente. Até mesmo porque ele não tem a bola que os outros têm. Então, para o Filipão, e eu respeito isso, eu posso não gostar, não achar que é a melhor zaga para o Léo Figueiredo. Mas eu entendo a presença do Gemerson muitas vezes ali, porque é o cara do serviço sujo do Filipão. O Gemerson sai pra dar bote, ou ele toma a bola ou ele faz falta, cara. Isso que vocês falaram, quando você tá disponível o tempo todo, a chance de você jogar mais é muito maior, né? Você ganha confiança do treinador, você ganha confiança do goleiro, e aí você vai... Eu não estou aqui justificando, o que eu tô tentando passar, pro torcedor do Atlético principalmente, é que o Filipão tem 4 zagueiros com características distintas. O que cabe ao Filipão, e eu acho que essa cobrança cabe, né, essa observação é qual é a melhor dupla de zaga para cada momento. Um campeonato mineiro, quando você enfrenta times mais postados, as grandes dificuldades que o Atlético tem do ano passado, quais eram? Quando pegava um time muito fechado. Geralmente o Atlético se sentia mais à vontade quando jogava contra um time mais forte e que tinha espaço para jogar. Ou seja, o Galo tem dificuldade na criação. Se você tem dificuldade na criação, você precisa tentar corrigir isso. Para tentar corrigir isso, você pode ter um zagueiro que tenha mais habilidade para sair. Então, são situações de jogo que o Filipão precisa ir resolvendo. Hoje, a zaga do Atlético é Fux e Gemerson. O Lemos, eu imagino que com treinamentos e estando 100%, ele pode reconquistar a vaga dele, porque no ano passado ele foi o melhor do Atlético. Agora, hoje, para o Filipão, é quem tá 100% fisicamente que joga, porque raramente ele tem todo mundo com ritmo e na ponta dos cascos para colocar na zaga. E desses todos aí, quem não sai, quem não se machuca é o Gemerson. Alexandre Simões, como você observa essa disputa na zaga do Atlético, agora com todo mundo já à disposição e o momento vivido pelo Bruno Fux, que vem embalando aí uma sequência de titularidade, Simões? Cirilo, o Bruno Fux chegou carregado de muita expectativa e ele não conseguiu corresponder até por questões físicas, né? Eu me recordo da chegada dele com o histórico de seleções de base, de seleção olímpica, essa coisa toda. E agora, nesse início de temporada, talvez até, né, Léo, pela lesão do Lemos, ele ganhou a oportunidade. A dupla de zaga do Filipão era Lemos e Gemerson. Sim. Isso ficou... Foi a dupla que claro. Foi a melhor defesa do campeonato junto com a do Cruzeiro. Isso ficou claro, né? E só que o que acontece, ô Cirilo, é que eu não vejo o Atlético com uma dupla de zaga definida. Eu acho que os zagueiros se equivalem muito
Alguns têm uma característica que o outro não tem, mas em compensação esse outro vence em algum aspecto. Eu acho que são 4 zagueiros que têm um nível muito equilibrado, tá? E eu acho que isso é positivo. Eu não acho que isso seja ruim, não. O Atlético viveu o maior ano da sua história, o 2021, com uma dupla bem definida, né? Acho que Nathan Silva e Júnior Alonso jogaram praticamente o ano inteiro, né, Cláudio? Sim, depois que o Nathan chegou, né? Foi titular completo, né? Isso, ele veio do Atlético de Goiás no início do ano, né? Exato. E os dois jogaram o ano inteiro, né? Jogaram o ano inteiro. Principalmente porque ambos não tinham lesões, né? E nem suspensões. Muito pouco. Exato. Então, eu acho que esse modelo, pro futebol atual, pra rotatividade que acontece, é um modelo interessante. E o Atlético tem 4 bons zagueiros. Sabe? Eu acho que é uma posição em que o clube está bem servido. E o do momento, e aí tá a grande coisa, né? O zagueiro do momento do Atlético já foi o Lemos, o zagueiro do momento já foi o Igor Rabelo, o próprio Gemerson já viveu uma fase boa, embora depois daquele clássico contra o Cruzeiro que ele faz o gol contra, a torcida tenha marcado o jogador. O zagueiro do momento é o Fux. O zagueiro do momento é o Fux, substituindo aquele que era o Lemos. Siga, Cláudio. Os jogos do Atlético, né, são 9 até aqui na temporada. O Gemerson foi titular em 8 e o Fux já foi titular em 5 partidas das 9 do Atlético. O Lemos, 3 jogos, Igor Rabelo, 3 jogos. Tem aí essa explicação também, porque estavam lesionados, agora que estão de novo disponíveis. Mas o Filipão definindo os últimos detalhes do time para montar o Galo no fim de semana, principalmente no meio campo aí, né? Se ele vai com 2 volantes, se ele vai no mesmo esquema que ele jogou diante do América, tendo batalha de volante, aí pode pintar mantido o Igor Gomes, pode ser o Rubens, se for com o segundo volante, o Alan Franco aparece como possibilidade.